Boa tarde, queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Então, vamos elevando os nossos pensamentos em torno do nosso Mestre e pedindo que os seus mensageiros os assistam para que possamos absorver os ensinamentos desta tarde, de forma que possam iluminar nossas mentes, a fim de que possamos aplicá-los no nosso dia a dia, contribuindo para o nosso aperfeiçoamento e para a nossa transformação moral. E como a Malu já disse, hoje o tema da minha palestra é sobre um mundo novo. A nossa vida é repleta de expectativas e anseios. Cada pessoa carrega sonhos, desejos e esperanças, moldando assim o seu caminho. Todas essas expectativas influenciam nossas escolhas, influenciam as nossas relações e na busca incessante por um significado em um mundo que se encontra em constante mudança. Todos nós esperamos alguma coisa, alguma mudança, algum evento, algum acontecimento novo. Mas o que realmente importa é o que nós estamos fazendo enquanto esperamos. Estamos vivendo os tempos de transição. A nova era anunciada não é um evento imediato, mas um processo evolutivo que já está em curso. Devemos, então, reconhecer que as atividades humanas desempenham um papel significativo nessa mudança, na formação e preservação do lugar onde vivemos, do nosso planeta. No entanto, para apreciar a natureza que nos cerca, precisamos nos conectar com a Terra em um nível espiritual. Não se trata apenas de passar algum tempo ao ar livre, inspirando o ar puro ou simplesmente admirando a beleza. Trata-se de se envolver ativamente e respeitar o mundo natural que está ao nosso redor. Quando dedicamos um tempo para apreciar mais profundamente a natureza, fica mais fácil para nós vermos o quão importante ela é e a necessidade de protegê-la. Em nossos discursos, dizemos que desejamos um mundo melhor, um mundo novo, e essa frase faz-nos lembrar o pensamento feliz de um autor desconhecido que inverte uma antiga máxima do movimento ambientalista ao dizer que mais importante do que cuidar do planeta para os nossos filhos e netos é cuidar melhor dos nossos filhos e netos para o nosso planeta. Esse pensamento nos leva a questionarmos sobre as nossas atitudes e sobre o legado que estamos deixando para o futuro. O que de fato estamos fazendo hoje para garantir um mundo mais justo, sustentável e harmonioso para as próximas gerações? Quais os exemplos e o que estamos ensinando para essas gerações? Em tempos de crise climática, catástrofes ambientais e desigualdade social, torna-se urgente refletir sobre a responsabilidade humana diante da natureza e dos destinos coletivos, tendo em mente que o planeta Terra não é apenas um palco passivo da existência, mas um organismo vivo em interação profunda com sentimentos, escolhas e ações de seus habitantes. Nós, humanos, temos a tendência de ver a natureza como um recurso a ser explorado, em vez de vê-la como uma parte vital da nossa existência. Nosso relacionamento com o mundo natural não pode ser apenas sobre preservar recursos para o nosso próprio benefício, e sim reconhecer a interconexão com todos os seres vivos. Emmanuel, no livro Consolador, enfatiza que a natureza é onde a inteligência divina se manifesta. E a harmonia de Jesus com a criação sempre foi plena, valorizando as realidades deste mundo, e por isso ele nos chamou a atenção para o respeito à criação divina. Em seus ensinamentos,
Mencionava os lírios do campo, a semente da mostarda, a figueira estéril, a videira, os ventos, o mar, o sol e a chuva, sempre como formas de ensinar com sensibilidade e profundidade as leis de Deus. Sua pedagogia era profundamente ecológica no sentido espiritual. Viver com simplicidade, com sobriedade, confiança e conexão com a vida ao seu redor. Jesus não acumulava, não explorava, não destruía. Ele caminhava com os pés descalços sobre a terra, orava nas montanhas e dormia sob as estrelas. Sua vida em si é uma lição sobre como estar no mundo sem feri-lo. A doutrina espírita, desde os seus primórdios, nos oferece subsídios para uma visão integral do meio ambiente, nos ensinando que a Terra é um planeta em constante processo de evolução e que os seres humanos são administradores temporários responsáveis pelo zelo e conservação do ambiente em que vivem. Dentro dessa perspectiva espírita, a preservação do meio ambiente não é apenas uma questão material, mas uma responsabilidade espiritual que reflete e nos ensina que todas as nossas ações geram consequências. O descuido com o meio ambiente não só afeta a qualidade da vida na Terra, mas também pode repercutir no plano espiritual, conforme encontramos explicações na literatura espírita, na qual muitos benfeitores espirituais nos convidam a desenvolver consideração moral pelos animais, pelas florestas, pelas montanhas, pelos rios e mares. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel descreve que a humanidade já sofreu grandes transformações em razão de sua conduta irresponsável para com a natureza, e os desastres ecológicos são reflexos de sua negligência. O espírito Casemiro Cunha, com sua habilidade poética, recitou: conserva e ama a paisagem onde o teu sonho nasceu. A terra bondosa e farta é outra mãe que Deus te deu. No livro O Consolador, Emmanuel volta a nos dizer que o homem deve respeitar as forças da natureza como respeita os bens que lhe foram confiados. Então, a espiritualidade sempre nos convidou a nos preocuparmos com o bem-estar do nosso planeta e com a nossa relação com os seres humanos. E no livro dos Espíritos, podemos nos certificar disso nas perguntas 705 a 709, que falam sobre os recursos naturais. Kardec pergunta se a natureza sempre provê o necessário para a humanidade e se é permitido ao homem explorar os recursos em seu benefício. E os espíritos respondem que a natureza oferece o suficiente, mas que o egoísmo e o mau uso dos recursos podem levar à escassez. Nas questões 728 a 733 do mesmo livro, onde é discutido sobre a destruição necessária e a relação da humanidade com o equilíbrio ecológico, os espíritos explicam que a destruição pode ser parte da lei natural, mas a destruição abusiva, movida pela ganância e pelo egoísmo, é contrária às leis divinas. É evidente que esses ensinamentos sugerem que ter cuidado com o nosso planeta é uma consequência do dever moral de respeitar a lei divina, que também conhecemos como lei natural, e agir com responsabilidade em relação ao nosso papel como coabitantes da Terra. Apesar de vivermos em um mundo marcado pelo materialismo e pelo consumismo desenfreado, a espiritualidade nos recorda que o planeta é uma escola, um abrigo sagrado, um templo vivo onde se desenrola a trajetória da alma em direção à luz, e nos convida a enxergar o meio ambiente como reflexos
de nós mesmos. O planeta doente denuncia a enfermidade moral da humanidade. O desmatamento, a poluição, a crise hídrica e a extinção das espécies são sintomas de um modelo de vida afastado do amor, da compaixão e da reverência à criação. Nós sabemos que não é possível viver sem consumir. Tudo que consumimos é retirado sistematicamente da natureza como a matéria-prima e a energia. É isso que torna possível os atos do nosso dia a dia, como comer, vestir, morar e outros tantos, né? Mas há uma diferença. O consumo favorece a vida e deve ser entendido assim. Já o consumismo remete ao excesso, ao exagero, ao desperdício dos recursos. Todas as vezes que excedemos o consumo do que nos é necessário, sem nenhuma noção dos impactos causados, e isso torna-se até algo cultural, geramos algum tipo de desequilíbrio de ordem material e de ordem moral. Precisamos estar cientes de que do lugar onde apenas tiramos, se não cuidamos, não repomos, não preservamos, um dia acaba. Gandhi disse que a terra pode oferecer o suficiente para satisfazer as necessidades de todos os homens, mas não a ganância de todos os homens. O jornalista André Trigueiro, durante um congresso sobre a relação entre espiritualidade e ecologia, afirmou que o planeta ainda tem jeito, desde que cada um de nós assuma a sua responsabilidade de criar hábitos saudáveis e sustentáveis, tanto em nossa vida cotidiana quanto nas nossas relações com os outros e com o meio ambiente. E o compositor Ivan Lins, lá no ano de 1980, já partilhava da mesma opinião quando cantou, que depende de nós se este mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem tem feito. Mas como nos escreveu Kardec, as ideias se transformam. A utopia espírita de base moral e voltada ao progresso aponta para um mundo mais justo, onde o respeito à vida e a comunhão com a natureza caminhem juntos. Então, não basta apenas reconhecer os problemas, precisamos trabalhar ativamente em busca de soluções conscientes em direção à sustentabilidade. E é hora de assumirmos a responsabilidade por nossas ações e mudar positivamente a forma como interagimos com a natureza, sempre lembrando que somos responsáveis por proteger e preservar essa beleza para as gerações futuras. Essa reflexão está profundamente ligada à ética espírita, que nos ensina a viver de forma responsável, respeitando a vida em todas as suas formas. É imperioso praticarmos a gratidão pela natureza e por tudo que ela nos oferece, e, sobretudo, reconhecer seu valor específico, que, além da utilidade para os humanos, podemos também cultivar uma conexão espiritual com a Terra. Por isso é importante integrar a espiritualidade em nossa ética ambiental, para que possamos criar um mundo mais sustentável e justo para todos. No entanto, esse processo de transformação requer educação e conscientização sobre como as nossas ações afetam o planeta. Educar para o meio ambiente é educar para a vida, mas essa educação se torna mais profunda quando entendemos que a relação entre o ser humano e a natureza não é externa e sim interna. Se faz necessário aprender a perceber conexões entre as ações e as consequências, entre as escolhas individuais e os impactos coletivos, entre o que somos por dentro e o mundo que habitamos por fora. Quando ampliarmos essa consciência, o cuidado com o planeta deixa de ser uma obrigação e passa a ser um ato de coerência com quem queremos ser. Educação ambiental não é apenas sobre reciclagem ou economia de recursos, é sobre formar pessoas capazes de enxergar a Terra como uma extensão de si mesmas. Chico Xavier já praticava o uso sustentável dos recursos naturais
muito antes do ecologicamente correto ganhar prestígio. Ele preenchia as páginas em branco com textos assinados por seu guia, passava a limpo os originais, datilografava na máquina emprestada pelo patrão e depois apagava o que tinha sido escrito a lápis para reaproveitar o papel. O grande médium inspirava-se na natureza e cuidava com especial desvelo de sua roseira, conversava com as flores e orava por elas. Os 3 cachorrinhos, Lorde, Dom Negrito e Brinquinho, mereciam atenção especial de Chico, e não eram apenas animais de estimação, mas autênticos companheiros de jornada que nos momentos difíceis lhe alegravam a alma. As novas gerações desempenham um papel crucial nesse processo de construção de um mundo novo. Jovens ao redor do mundo estão liderando movimentos por justiça social, preservação ambiental e igualdade. Eles representam a renovação de ideias e energia necessária para moldar um futuro mais alinhado com o princípio de despertar da consciência. A educação espiritual também apresenta-se como outro papel fundamental para as novas gerações e para a construção de um mundo novo. A doutrina espírita ressalta que a verdadeira educação não se limita ao aprendizado intelectual, mas abrange o desenvolvimento moral e espiritual dos indivíduos, e se faz necessário que as futuras gerações sejam educadas desde cedo sobre os valores éticos, a importância da fraternidade, o respeito às diferenças e o amor ao próximo. Novamente, vou citar Emmanuel, que no livro A Caminho de Luz escreveu: aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo. E a doutrina espírita surge assim como um caminho equilibrado, propondo a fé que gera o compromisso autêntico com a transformação pessoal e moral. Ela sustenta que a humanidade está em transição para uma nova era, identificada como mundo de regeneração, na qual a espiritualidade, a moralidade e o amor serão os valores fundamentais. A nova era, acima de tudo, é um chamado às consciências despertas para que se tornem instrumentos ativos na construção de um mundo mais justo e harmonioso. Se assumirmos o desprendimento dos excessos da vida material e optarmos em nos espiritualizar, o homem velho fará a transformação pelo homem novo. Só assim teremos atingido o processo pleno com a consciência em paz. Ao promovermos a educação espiritual e ao adotarmos uma atitude de respeito para com todas as formas de vida, contribuiremos para que a Terra se torne em breve um planeta de regeneração, onde o amor e a ética serão os guias de todas as nossas ações. E eu vou encerrar com uma história cujo título é Como Mudar o Mundo. Era uma vez um sábio que vivia preocupado com o mundo. Ele queria muito encontrar meios de resolver todos os problemas do planeta. Passava dias e dias no seu laboratório, procurando respostas entre seus livros e guardados. Um dia, seu filho caçula, que tinha apenas 7 anos, quis ajudar o pai. O grande sábio não queria que o pequeno atrapalhasse suas pesquisas e teve uma ideia. Inventou uma forma do menino ficar entretido por muito tempo. O homem olhou para o pequeno e perguntou: "Você quer me ajudar?" "Sim", respondeu o menino. "Então você vai resolver esse quebra-cabeça." O sábio pegou uma folha com o mapa do mundo, cortou a folha em vários pedaços e deu para o menino, dizendo: "Meu filho, você vai me ajudar a resolver os problemas do mundo. Aqui está o mundo todo partido. Você tem que arrumar tudo para que ele fique bem outra vez. Quando você terminar, mostre para mim, certo?" O sábio acreditava que o menino levaria dias para resolver o quebra-cabeça. Afinal de contas, o caçula nunca tinha visto aquela imagem completa. Mas não demorou muito tempo e o menino chamou o pai. "Pai, já resolvi tudo. Consegui consertar o mundo." O sábio não acreditou, achou que o menino estava brincando. Ele não podia conseguir montar o quebra-cabeça de uma imagem que ele nunca tinha visto antes
em tão pouco tempo. O homem apenas levantou os olhos dos seus estudos para ver o trabalho do filho, mas, para sua surpresa, ele viu o mapa completamente montado, sem nenhum erro. De boca aberta, o sábio perguntou ao filho como é que ele tinha conseguido resolver aquilo, e o menino respondeu: Pai, eu não sabia como era o mundo, mas quando você cortou o papel, eu vi que do outro lado da página tinha a figura de um homem. Quando você me deu o mundo para consertar, eu tentei, mas não consegui. Foi aí que me lembrei do homem. Virei os pedaços de papel ao contrário e comecei a consertar o homem que eu sabia como era. Quando consegui consertar o homem, virei a folha e vi que tinha consertado o mundo. Que possamos refletir sobre isso. Obrigado pela atenção e uma boa reunião.